no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 17 de abril. Ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar. O Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Mandetta é demitido. Nelson Teich assume o Ministério da Saúde. Bolsonaro volta a defender reabertura de escolas. Brasil ultrapassa 30 mil casos de coronavírus. São Paulo registra uma morte a cada meia hora. RM Vale tem a maior alta de casos confirmados de coronavírus em um dia. Taubaté tem 29 pacientes internados com suspeita de coronavírus. Estas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta com o Abre Aspas desta sexta-feira, 17 de abril. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia quem acompanha a gente aí de casa, né? Lembrando que o Jornal Abre Aspas é ao vivo, então quem quiser participar, deixar seu comentário, assim como já fez, olha só, Eugênia Minicucci, Eulália Ferreira e Valdério Teixeira, que já mandaram um bom dia aqui pra gente. Ótimo dia pra vocês. Muito bom dia a vocês que nos acompanham ao vivo, e eu já faço um convite. No segundo bloco do Abre Aspas de hoje, teremos uma entrevista ao vivo via Skype com o prefeito de Caraguatatuba, senhor Aguilar Júnior. Fica aqui o convite a você participar dessa entrevista conosco. E o presidente Jair Bolsonaro exonerou Luiz Henrique Mandetta do cargo de ministro da Saúde no fim da tarde de ontem. De acordo com a Folha de São Paulo, Mandetta teve uma cerimônia informal para colocar sua foto na galeria de ex-ministros no hall do prédio do Ministério. Ele discursou aos seus auxiliares por cerca de 10 minutos. Entre os assuntos, disse que, caso sejam afrouxadas as recomendações da pasta, o sistema de saúde brasileiro poderá entrar em colapso. Pediu foco à equipe e apoio para a transição. Bolsonaro anunciou o novo ministro pouco depois da demissão de Mandetta. Trata-se do médico oncologista e empresário Nelson Teich. Em pronunciamento no Palácio do Planalto, Teich afirmou que não haverá definição brusca sobre o isolamento e garantiu que há um alinhamento completo entre ele, Bolsonaro e os integrantes do Ministério. Nelson Teich também afirmou que discutir saúde e economia em momento de pandemia é muito ruim, porque as duas áreas não competem entre si. Teich afirmou que vacinas e medicamento para a Covid-19 serão tratados de forma absolutamente técnica e científica. O ministro não citou o medicamento cloroquina, cujo uso, mesmo sem comprovação científica, é incentivado por Bolsonaro e foi um dos pontos de atrito com Mandetta. Pois é, Glauco, alguns pontos. Ontem a gente teve duas coletivas de imprensa, uma em que o ministro Mandetta foi se despedir no Ministério da Saúde. Ele entrou já na sala sobre aplausos, né, muito querido por toda a equipe médica. Mandetta disse na sua despedida para os funcionários apoiarem o novo ministro, não ter medo de perder o emprego aí com mudanças no ministério, e disse que foi grato ao presidente Jair Bolsonaro por tê-lo nomeado ministro. Então, a gente teve esse lado da coletiva de imprensa. Na outra coletiva de imprensa, o Teich já assumiu, né? E olha o currículo dele, Glauco, é um currículo bem interessante. O novo ministro é formado em Medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UFRJ, foi residente de Oncologia no Instituto Nacional do Câncer, fez o MBA em Gestão de Saúde na Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado na Universidade de Nova York, também em Gestão de Saúde, além aí de ser responsável pela criação de empresas e grupos de oncologia aqui no Brasil. Então, especialização para a área de gestão de saúde e oncologia ele tem.
Basta ver agora quais serão suas ações. Ontem ele já concedeu uma entrevista à Rádio Jovem Pan, mas é muito cedo, né, para a gente já cobrar atitudes dele logo após ele ter assumido aí algumas horas. Porém, a gente está numa pandemia, né? Então, ontem não dava para cobrar. A partir de hoje, a gente já pode aí esperar novas ações aí do novo ministro da Saúde. Não tem a menor dúvida, seja muito bem-vindo, senhor ministro Taixe, e que prevaleça o bem da saúde pública e do povo brasileiro. Jair Bolsonaro voltou a defender a reabertura de escolas. Segundo ele, crianças podem voltar às aulas presenciais porque não tem notícia de alguém abaixo de 10 anos de idade que foi a óbito por coronavírus. A declaração foi feita na portaria do Palácio da Alvorada, horas depois da demissão de Mandetta. Abre aspas. Tem que enfrentar a chuva, pó, tem que enfrentar o vírus. Não adianta se acovardar, ficar dentro de casa. Nós sabemos que a vida é uma só, disse Bolsonaro. Em nota conjunta inédita, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, lamentaram a demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta. Eles afirmam que, nesse momento grave, sua saída não é positiva para o país. Os dois comandantes das casas do Congresso afirmam esperar que Jair Bolsonaro não altere a política de distanciamento social por conta de um falso conflito entre saúde e economia. Pois é, Glauco. Ontem os presidentes aí, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o presidente Maia aí trocaram farpas nas suas entrevistas, né? O presidente Jair Bolsonaro disse na coletiva aí insinuando, né, que o presidente Rodrigo Maia não governa para a República, e sim para fins próprios. Enquanto isso, Rodrigo Maia deu uma entrevista ao vivo para William Vac na CNN, onde ele insinuou que não tem nada a ver com isso, que ele governa sim para a República, e também fez duras críticas ao presidente usando uma analogia de guerra. Analogia que se o Brasil está em guerra, o presidente trocou o general durante a guerra, e isso pode fazer com que os combatentes aí fiquem sem comando. Então, troca de farpas entre os presidentes aí da Câmara dos Deputados e o presidente da República. Vamos ver como é que isso vai ficar com a aprovação aí dos próximos trechos, né, como o orçamento de guerra que retornou à Câmara dos Deputados. Deve ser um pouco conturbada aí essa votação. Não tem a menor dúvida. A despeito dos pedidos de ambas as partes a respeito de que não existe conflito entre a economia, a saúde e vice-versa, fica muito claro para a população que existe sim. Fica muito claro para a população e as notícias que são veiculadas. Resta saber até quando. Moradores de bairros de São Paulo reagiram aos últimos atos do presidente com panelaços. As reações populares foram registradas nos bairros de Pinheiros, Sumaré e Vila Madalena, na Zona Oeste, Santa Cecília e Higienópolis, no centro, Brooklyn Paulista, Chácara Clabim, Vila Mariana e Paraíso, na Zona Sul, e Parada Inglesa, na Zona Norte de São Paulo. No último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 30.425 casos confirmados de coronavírus, com 1.924 mortes. Atualmente, a taxa de letalidade da doença é de 6,3%. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que uma pessoa morre a cada 30 minutos por coronavírus no estado. A doença já provocou 853 óbitos em todo o território paulista. O número de casos de infecção no estado de São Paulo, como o Ministério da Saúde divulgou mais cedo, é de 11.568. Segundo o governo estadual, a cada dia há pelo menos 100 novas internações. Muito sério, né, Grave? Muitos casos sendo registrados. Glauco, temos participações aqui na nossa live. Temos o Gilmar Diniz mandando aqui, bom dia a todos, ótimo dia para você, Gilmar. A Eugênia Minicucci comentando aqui a sua opinião. O perigo é o aumento dos casos, se as pessoas começarem a sair de casa. Vamos pegar mais comentários aqui, só um segundo. Temos também aqui o
PECAC, desculpa se eu falei seu nome errado, tá? Falando que o problema da saúde sempre esteve em colapso no Brasil, muito bem lembrado. Assim como a opinião do Marcelo Pedro aqui sobre a gente, e o Rafael Cavalcante perguntando aqui sobre a entrevista do prefeito Aguilar Júnior. Daqui a poucas 10 horas a gente vai estar ao vivo aqui com o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, para falar sobre os casos de coronavírus lá na cidade. Não tem a menor dúvida, muito obrigado pela sua audiência e logo mais a entrevista com o prefeito de Caraguatatuba. Agora a gente acompanha a opinião do comentarista convidado aqui do Abre Aspas, o senhor Benedito Vieira, presidente da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos, a conhecidíssima Cooper. Muito bom dia, Benê. Bom dia, Glauco, bom dia a todos aqueles que estão acompanhando o programa. É com satisfação que eu gostaria de estar participando com a opinião sobre o que está ocorrendo em nosso país, e em especial aqui no nosso município. Tivemos ontem, né, a mudança do ministro da Saúde, e com isso aí a gente espera que a gente consiga um passo à frente, com pelo menos um alinhamento dos Ministérios de Saúde e Economia, porque, no nosso entender, esses dois ministérios não têm como andar de formas separadas. Nós somos, desde o início, contrários à forma de quarentena horizontal. Nós somos totalmente favorável a que seja vertical, protegendo os idosos e aqueles que, por algum tipo de enfermidade, necessitem de ficar resguardado. Pois bem, nós não podemos, de forma alguma, administrar o nosso problema da mesma forma que se fez ou se faz na Ásia, na Europa, especialmente por causa do clima, por causa de condição econômica, etc. Então, o ex-ministro cansou de falar em ciência. Nós concordamos que tem que realmente ser baseado na ciência, mas nós tivemos também a oportunidade de ouvir vários cientistas renomados e de muita experiência dizer exatamente o que eu estou dizendo, que eu acho que a vertical é melhor, porque o Brasil é diferente dos outros países, ele não tem condição de fazer um distanciamento de pessoas de níveis diferentes. Nós temos aqui a maioria das pessoas em nível que se acumulam muita gente em pouco espaço. Isso aí não vai funcionar. E, por outro lado, arrasou com a economia, né? Aumentou o desemprego e a reabilitação disso aí se torna muito difícil e precisa ser retomado o mais rápido possível, de forma gradual, mas tem que ser retomada de maneira diferente, com cuidados especiais, com não ter aglomerações, uso de máscaras e um monte de regras, mas que tem que ser retomado com urgência, tem que ser retomado, porque isso aí é um caos com efeito cascata, que vai acontecer para o comércio, acontecer para os informais, para a indústria, para os empresários, e especialmente com o grande número de desempregados, que trará problemas sérios para o país. Esperamos que, eu acho que esse alinhamento possa começar a acontecer a partir de hoje, né? Com a posse do novo ministro, e que os governadores dêem uma pausa para a política e vamos tratar da população brasileira, tanto na sua saúde como na sua economia. Essa é a nossa opinião. Eu acho que a pandemia está aí, existem responsáveis, aqueles onde originou, são os primeiros. E aqui no Brasil também nós temos responsáveis, porque permitiram que acontecesse um carnaval da forma como ocorreu, com presença, inclusive, de governadores junto ao povo, naquele amontoado de gente, né? E já tinha a epidemia aqui no Brasil, inclusive com mortes.
e tanto os políticos, os governadores e grande parte da imprensa, especialmente da extrema imprensa, abafou tudo porque teriam que lucrar com o carnaval, não é? Então, e aquilo lá foi inclusive alertado por algum jornal de televisão, até tem um jornal que o repórter ainda frisou hoje, que ele lembrou bem que aquilo lá não poderia acontecer, que o carnaval esse ano não deveria ocorrer, que ia ser... Foi ali que disseminou, especialmente São Paulo, Rio e Bahia. Pois bem, isso já passou. Vamos jogar a bola para frente, vamos esperar que se alinhem os ministérios e que o povo gradualmente volte a trabalhar e a economia se alinhar. Um grande abraço a todos e um bom dia com esperança. Você acompanhou a opinião do comentarista convidado, senhor Benedito Vieira, presidente da Cooper. Um ótimo dia a você também, Benê. E os Estados Unidos bate recorde nas últimas 24 horas. Registrou 4.491 mortes por coronavírus. Segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins, os americanos ultrapassaram a marca de 33 mil mortes nesta quinta-feira. Com mais de 14 mil apenas no estado de Nova York, o governador Andrew Cuomo estendeu o lockdown, que é o confinamento social, até o dia 15 de maio. Segundo Cuomo, a contagem desconhecida de infecções é o que impede a reabertura da economia e, somente após 15 de maio, será considerado permitir a volta de algumas pessoas ao trabalho. Mas, ainda assim, será um retorno gradual e as empresas terão que provar o quanto elas são essenciais e manter o distanciamento entre os funcionários. O Reino Unido também estendeu o lockdown por mais 3 semanas, como medida de contenção. O anúncio foi feito hoje pelo ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, que substituiu o primeiro-ministro Boris Johnson, se recuperando da Covid-19. Raab disse que, embora existam indicativos de que as medidas foram bem-sucedidas em retardar a propagação do vírus, a taxa de infecção não caiu tanto quanto o necessário. O Reino Unido é o 6º território com o maior número de casos oficiais de Covid-19. São 104.133 registros e mais de 13 mil mortes. Glauco, só um número muito expressivo, mas só completando aqui, o pessoal muito se fala que não morreu tanta gente assim. No mundo já morreram, mais ou menos, atualizado aqui com o site Bing Corona, que tem as últimas atualizações, ou seja, ainda não é uma atualização em tempo real, é de ontem, 145 mil pessoas já morreram. Você tem dimensão do que é isso? Não caberia o número de mortos no Maracanã, por exemplo, é muita gente. A nota positiva fica pelos recuperados, 550 mil recuperados. Então, se 145 mil já morreram, 550 mil já se recuperaram. Então, é importante a gente frisar que essa pandemia mata muita gente, sim. Então, tem que se cuidar, se prevenir e também evitar a disseminação dela, que, como a gente já disse, é muito alta, né? Não tem a menor dúvida. Nós vamos por um rápido intervalo e, na volta, ratifico o convite a você participar conosco da entrevista ao vivo com o prefeito de Caraguatatuba, senhor Aguilar Júnior. Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Dez horas 7 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas desta sexta-feira, 17 de abril. As notícias continuam chegando, Douglas, e por mais que as pessoas pretendam ou queiram aí dar uma relaxada na coisa, não é a hora, né? Exatamente. Os números ainda são realmente difíceis. Exatamente. A gente está tentando contato agora com o prefeito de Caraguatatuba. A gente já vai abordar esse tema sobre a cidade, de Caraguatatuba. Mas, enfim, Glauco, várias pessoas informam sua opinião sobre o fim do distanciamento social. Pode ser que algumas prefeituras daqui nas próximas semanas, com o fim aí da quarentena obrigatória no estado de São Paulo, flexibilizem, mas não vai acabar o distanciamento social.
Pedro, a gente já está conseguindo aqui o contato com o prefeito, vamos só entrar ali para a gente ver. Exatamente. E olha, enquanto a gente aguarda o sinal aí com o prefeito Aguilar Júnior, e é verdade, porque a despeito da opinião de cada um com relação à flexibilização ou não, é imprescindível que a gente mantenha o cuidado básico, o cuidado mínimo para que a coisa não se prolifere. Porque talvez, claro, a morte é sempre o pior, mas um dos maiores problemas da Covid-19 é a proliferação muito rápida do vírus. Então a gente tem que manter o cuidado, não tem como. A gente já está com contato. Prefeito, o senhor nos ouve? Eu ouço sim. Bom dia. Tudo bem, prefeito? Eu acho que sua câmera está desabilitada aí. Desculpa, vamos... Foi nada. Agora sim. Perfeito, seja muito bem-vindo, senhor. Obrigado, Aguilar bom dia, Júnior. bom dia a todos. Bom dia, Glauco. Glauco e Douglas. Exatamente. Muito bom obrigado dia, por bom dia. poder acompanhar ao vivo aqui no Abre Aspas desta sexta-feira. E rapidamente, senhor prefeito, um balanço aí de Caraguatatuba frente a essa pandemia também, e claro, com uma atualização aí dos casos. Muito bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia a todos que nos acompanham. Primeiro eu vou começar pelos casos. Tá? Os casos, na verdade, eu tenho atualização de ontem, hoje ainda não saiu. Então, logo que sair, a gente vai publicar no site da Prefeitura. Mas até ontem, dia 16/4, nós tínhamos casos confirmados, 13 casos confirmados. Dentre esses 13 casos, 6 em isolamento domiciliar, 3 em internação, 2 já tiveram alta médica e, infelizmente, 2 óbitos confirmados em Caraguatatuba. Ainda nós temos 89 casos em investigação. E desses 89, 59 estão em isolamento domiciliar, 13 estão internados na Santa Casa de Caraguatatuba ou no Hospital Regional. Nós temos 2 óbitos ainda em investigação e 15 já cumpriram a quarentena. O grande desafio nosso aqui está em relação aos profissionais da saúde. Nós temos em Caraguatatuba quase 60 profissionais ou que já deram positivo ou que estão ainda casos suspeitos. Né? Isso para a gente tem sido bastante ruim. Um ponto aqui, prefeito, casos curados, o senhor tem um levantamento aí? Tem. Na verdade, a gente até coloca. Por enquanto, nós temos 2 casos considerados curados, casos de pessoas que passaram, deram positivo junto à Prefeitura, à Secretaria de Saúde do município. Né? Então, pode até que tenha outros casos, perfeito, mas que passaram por nós, são 2 casos curados. Perfeito. Prefeito, a gente está ao vivo aqui, né, no Facebook do jornal O Vale, da SP Rio Mais, também no site da SP Rio Mais, e temos uma primeira participação aqui. O Luciano Galo pergunta: gostaria de perguntar ao prefeito Aguilar Júnior sobre essa ampliação de leitos de UTI na Santa Casa e UPAs, se há possibilidade após a pandemia de continuar com esse número de ampliação. Eu já vou pedir também para o senhor falar para a gente aí sobre essa ampliação, as mudanças aí na UPA Central, como é que está esse caso? Vamos lá. Nós criamos aqui um plano de contingência na área da saúde e faseamos, né? É dividido por fases. Então, a primeira fase é o investimento na Santa Casa de Caraguatatuba. Então, nós compramos 39 leitos, sendo 32 de isolamento Covid e 7 leitos de UTI. Isso já está acontecendo na Santa Casa de Caraguatatuba. O grande ponto é que as pessoas têm perguntado como é que está o número de leitos hoje. Está ocupado, não está ocupado? Sim. Todos esses leitos nós já contratamos, estão ocupados. Então aí depois tem a segunda fase. A segunda fase são 107 leitos. E aí, como a sua pergunta, nós fizemos na UPA Central, na região central, nós isolamos o segundo andar, que era a parte administrativa, tiramos a parte administrativa da Secretaria de Saúde e pegamos uma parte do primeiro andar, que a gente geralmente usa em casos de dengue ou outras comorbidades, a gente utiliza esse espaço e criamos 80 novos leitos ali de isolamento Covid. Além disso, colocamos mais 7 leitos com respiradores. Então ali nós criamos 87 e na UPA, lá da região sul, lá do Perequemirim, nós colocamos mais 20 leitos de isolamento Covid. Então na primeira fase criamos
39 leitos, sendo 32 de isolamento e mais 7 de UTI. E essa segunda fase já estamos preparados, já está pronto. São 7 leitos de UTI, mais 100 leitos de isolamento Covid. E respondendo a pergunta do internauta, do Luciano, esses 7 leitos de respiradores que nós estamos montando na UPA, o objetivo nosso é deixar futuramente para que a gente passe a ter aí 14 leitos de respiradores nas nossas UPAs. Perfeito. E prefeito, recentemente nós tivemos aí a antecipação, né, da inauguração do Hospital Regional aí de Caraguatatuba. A gente sabe que por ser um hospital regional, ele vai atender toda a região aí do litoral norte. Mas a prefeitura também conta com esses leitos disponíveis aí no Hospital Regional? Sim, sim. Atualmente, hoje, nós temos, ou até ontem, né? Nós tínhamos 4 pacientes no Hospital Regional. Então, o que nós estamos fazendo? Então, logo que a gente vai, primeira coisa, mandar para a Santa Casa, que é a nossa referência. E a Santa Casa tem encaminhado para o Hospital Regional, até para não superlotar a Santa Casa. Inicialmente foram disponibilizados 10 leitos para o litoral norte, e nós temos uma expectativa que nos próximos dias sejam criados mais 10 leitos. Na verdade, o governador, quando anunciou, falou que seria dia 15 de abril, mas até agora não chegou para a gente que foram colocados respiradores para novos leitos, esses 10 leitos. E então, logo que estiver aí com os 40 leitos no Hospital Regional, eu acredito que vai ser muito bom para o litoral norte, né? Vai formar como uma referência aí para os nossos hospitais. Perfeito, prefeito. E a vacinação dos idosos contra a gripe aí, como é que se procedeu em Caraguá? Sucesso? Como é que foi? Vamos lá, importante também. Nós recebemos aproximadamente 16 mil doses, com o objetivo inicialmente de vacinar os idosos e as pessoas que trabalham na área da saúde. Mas esse número é aquém do que nós precisamos. Está bem abaixo. Só para vocês terem uma noção, atualmente nós temos aproximadamente 22 mil idosos cadastrados na Secretaria de Saúde de Caraguatatuba. Então, o que nós fizemos? Nós recebemos em 3 lotes. O primeiro lote a gente fez aquele drive-thru de vacinação, disponibilizando nos postos. Mas a gente percebeu que a gente não ia conseguir atingir toda a população, ia formar aglomeração. Então, a partir do segundo e do terceiro lote, nós estamos vacinando casa a casa. Então, vai uma equipe de saúde casa a casa. E nós estamos requisitando mais vacinas para o estado. É importante, você que está nos acompanhando, que é de Caraguatatuba, que ainda não foi vacinado, tão logo que chegar essa vacina, a nossa equipe vai até a sua casa. Até porque, Glauco, nós temos hoje mapeado, e pelos agentes comunitários de saúde, a gente sabe quem são os idosos da cidade de Caraguatatuba, né? Eles já fazem esse trabalho frequentemente. A gente, aqui em Caraguá, nós temos 100% da nossa malha acolhida pelos agentes comunitários de saúde, pelo programa ESF, na verdade, Estratégia Saúde da Família. Então, essa vacina está sendo feita casa a casa. Então, logo que chegar mais essas vacinas, nós continuaremos esse projeto. Prefeito, essa paralisação aí, esse distanciamento social também está causando aí problemas econômicos, não só em Caraguatatuba, como no Brasil inteiro. A prefeitura está tomando ações sociais para as famílias aí que têm menos renda e a prefeitura também estuda uma possível flexibilização aí para a abertura do comércio nos próximos dias? Vou começar respondendo pela segunda pergunta. É importante ressaltar que todo o estado de São Paulo está sob o decreto estadual. Então, qualquer coisa hoje menos restritiva que o decreto estadual, com certeza nós teremos ações do Ministério Público e vai causar um conflito de ideias, principalmente com a polícia militar, que faz essa fiscalização em relação aos comércios essenciais que estão abertos ou não essenciais que estão abertos. Então é importante ressaltar para todos que nos acompanham que nós estamos sob a vigência do decreto estadual até o dia 22 de abril. A gente espera nos próximos dias uma manifestação do Estado em relação a isso aí. Então, logo que houver essa possibilidade de a gente liberar alguns comércios, vocês podem ter certeza que nós faremos. Aliás, a gente já vem trabalhando nesse projeto por vários dias. Nós montamos uma equipe interna da prefeitura e a gente tem conversado muito com as associações classistas, associação comercial,
hotéis e pousadas, de quiosques, são aquelas associações que mais sofreram por conta do decreto estadual desse fechamento. Então a gente já está traçando todas as estratégias e com certeza que quando liberar, quando puder fazer essa flexibilização, será com critérios. E esses critérios a Prefeitura já vem desenhando. Importante ressaltar o apoio do SEBRAE em Caraguatatuba. Antes da pandemia, eu assinei um contrato com o SEBRAE, que é a Caraguatatuba Empreendedora 4. É o 4º ano da Caraguatatuba Empreendedora, que é um projeto que tem como objetivo dar suporte aos empreendedores da cidade. E o SEBRAE vem trabalhando de forma remota com esses empresários. Então, logo eu terminar esse bate-papo com vocês, eu tenho uma reunião com o Jardel, que é o gerente do SEBRAE aqui da nossa região, justamente para a gente afinar aí quais são os pontos. O objetivo é, primeiro momento, a gente salvar vidas. Esse é o princípio, esse é o nosso principal objetivo. Em nenhum momento nós deixamos de pensar no comércio. Tão logo que puder fazer essa flexibilização, que liberar esse comércio, nós vamos criar todas as regras e nós vamos fomentar o comércio, né? Ajudar nessa retomada. E eu acredito muito que Caraguatatuba vai conseguir fazer essa retomada com bastante rapidez. Eu acredito que a Prefeitura vem ajudando, nós temos a parte turística, que eu acredito que tão logo que tudo isso acabar, as pessoas vão querer vir para o litoral norte, e eu acredito também muito na construção civil. A Prefeitura tem diversas obras a serem lançadas nos próximos dias, nos próximos meses, tão logo que passar essa pandemia e puder ser feita os processos licitatórios. Eu também acredito que outras empresas virão. Então, essa retomada já está sendo trabalhada por nossa equipe e as entidades classistas. Eu acredito demais que nós vamos conseguir vencer também a questão da economia em Caraguatatuba. Prefeito, agora uma notícia em primeira mão aqui. A Prefeitura de São Sebastião, aí vizinha de vocês, está realizando um bloqueio sanitário educativo aí nas fronteiras da cidade. Exatamente porque nesse final de semana aí, na terça-feira, temos mais um feriado, mais a possibilidade de turistas na cidade, né? E Caraguatatuba é a porta de entrada aí do litoral norte. A Prefeitura de Caraguatatuba estuda fazer alguns bloqueios, algumas orientações, visto que a Justiça, né, impediu o bloqueio total e bloqueio sanitário? A gente já vem fazendo isso já ao longo dos últimos dias. E nós utilizamos do pedágio. O pedágio hoje é a nossa porta de entrada, praticamente. A gente está com folders entregando nos pedágios. E aquela barreira sanitária que foi feita atrás, que o Judiciário acabou derrubando, a gente estuda, sim, essa possibilidade. Mas Caraguatatuba, apesar de ser uma entrada só, ela tem várias derivações. Então, você desceu a serra, você consegue entrar por vários bairros. Talvez uma parceria com a Polícia Rodoviária, se a gente conseguisse fazer na base da Polícia Rodoviária, seria muito bom. Mas aí a gente teria que entrar em contato com a Polícia Rodoviária Estadual e, de qualquer maneira, a gente já vem fazendo esse trabalho educativo na praça de pedágio ali na região de Paraibuna. Senhor Aguilar Júnior, nós agradecemos demais a presença do senhor ao vivo aqui na edição do Abre Aspas de hoje, sabendo a agenda atribulada que todos os prefeitos, inclusive o senhor, têm aí em função de toda essa crise por qual nós passamos. Nós agradecemos a sua entrevista, a sua participação aqui no Abre Aspas e, claro, sempre estamos à disposição para a informação com conteúdo correto. Muito obrigado, senhor prefeito. Eu que agradeço, obrigado Glauco, Douglas, todos que nos acompanharam. É importante, mais uma vez, ressaltar que nós estamos sobre o decreto estadual, né? Então, logo seja modificado ou que dê a oportunidade dos prefeitos se manifestarem, nós já estamos com um projeto justamente para a gente preservar as vidas, que é o nosso principal objetivo, e também pensar na retomada do comércio. Um grande abraço a todos e aproveitar e desejar um ótimo final de semana. Muito obrigado e boa sorte também a Caraguatatuba. Obrigado. Pois é, a gente teve aí, muito importante a gente trazer essa informação de conteúdo, de veracidade e realmente essa cidade do nosso querido litoral norte que passam por um momento muito difícil porque, além de tudo, dependem de um movimento que foi interrompido
Exatamente. Agora, em função da pandemia, né, Douglas? Cidades extremamente turísticas, né? Exatamente. Que agora até bloqueiam para os turistas não irem para o litoral norte, exatamente para evitar que as pessoas tragam o vírus aí da capital, de outras cidades. Vale ressaltar que não é momento de praia, né? Não é momento de surf, de futebol na areia, não é momento de distanciamento social e não de descer para o litoral norte. Mas muito interessante a entrevista, ele atualizou os casos, atualizou o balanço aí de UTIs. Muito legal a entrevista aí com o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior. Não tem dúvida. E vamos seguir. A RM Vale teve ontem o maior aumento de casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Agora, a região já tem 221 diagnósticos positivos. Levantamento feito pelo jornal O Vale, com dados das 39 cidades do Vale do Paraíba, mostra que de quarta para quinta-feira foram 38 novas confirmações. Até então, a maior alta era de 29 casos, mas em um final de semana inteiro. A alta representa crescimento de 20,77%. São José dos Campos reúne mais da metade dos casos positivos, com 131 diagnósticos. Segue a sequência das cidades com mais casos. Taubaté com 15, Jacareí 14, Caraguatatuba 12, São Sebastião 10, Igaratá 9 e Caçapava e Pindamonhangaba com 6. Destes 221 casos positivos, 11 já são óbitos confirmados, sendo 3 em São José, 2 em São Sebastião, 2 em Caraguatatuba e 1 em Taubaté, Jacareí, Pinda e Cruzeiro. E o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, voltou a descartar ontem a implantação de um hospital de campanha no município. Segundo o prefeito, em vez de investir em estruturas temporárias, a prefeitura irá optar por soluções definitivas, caso seja necessário. Todos os investimentos necessários têm que ser feitos na cidade, para que passe a pandemia e todos os recursos fiquem na cidade. Ao contratar um hospital de container, barraca, ele vem, presta o serviço e vai embora. E o nosso dinheiro vai embora junto, disse Felício em entrevista à Rádio Jovem Pan. Felício afirmou ainda que, ao menos por enquanto, o município não precisa ampliar o número de leitos. Nós temos 3,8 leitos de UTI por 10 mil habitantes. Para você ter uma ideia, a Itália tinha 0,8 leitos por 10 mil habitantes. A Alemanha, 3 leitos por 10 mil. A França, 1 leito por 10 mil. Então, a situação da nossa cidade por leitos está muito bem, completou o prefeito. Pois é, Glauco, atualizações aí só para a gente ter um balanço junto com essa matéria que a gente acabou de ler. A Prefeitura de São José dos Campos, como a gente já falou, né, confirmou novos 23 casos ontem, chegando a 131 casos confirmados. O município permanece com 3 mortes confirmadas, assim como o Glauco já disse, e a Prefeitura também divulgou um número interessante, Glauco. A taxa de ocupação dos leitos exclusivos para o coronavírus, ou seja, a nova ala do Hospital Municipal aí que foi requisitada somente para coronavírus. Na cidade, em hospitais públicos e também privados, né? O índice na cidade é de 19,7% e o índice de UTIs na cidade é de 13,3%. Então, é um número bem interessante, né? Menos de 20% ainda sendo requisitada e o prefeito descartou aí a possibilidade de hospitais de campanha. A gente espera que os casos não se aumentem rapidamente para que esses leitos aí consigam dar conta aí de todas as internações que sejam necessárias. Não tem dúvida. E para que isso não aconteça, é claro que o cuidado de cada um de nós é imprescindível. E a ACI, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, pediu à Prefeitura a flexibilização das regras da quarentena e retomada gradual das atividades econômicas na cidade. O pedido foi entregue pela presidente da associação, Eliane Maia, ao prefeito Felício Ramute na tarde de ontem. Dentre as sugestões da entidade, inicialmente, no dia 22 de abril, seriam liberados locais
de baixa aglomeração de pessoas. Após uma semana, no dia 29, seriam retomados novos estabelecimentos e assim gradativamente. Locais de alta aglomeração seriam liberados somente após a avaliação das ondas iniciais. A ACI sugere ainda que empresas funcionem 3 dias por semana em horário diurno de 6 horas. Todos os estabelecimentos teriam que seguir cartilha de regras determinadas pelo município para a proteção de trabalhadores e clientes, com risco de multa e lacração do local. A entidade afirmou ainda que estará ao lado do poder público na orientação sobre os padrões estabelecidos, como liberação de produtos de higienização e segurança sanitária para funcionários e clientes. Pois é uma conta que, como aqui acabou de comentar na entrevista, o senhor Aguilar Júnior, existem algumas determinações estaduais que não podem ser transpostas, no caso aí, não é? Exatamente. A Prefeitura de São José dos Campos já falou que está fazendo testes, aí, cerca de 600 testes pela cidade, através de uma pesquisa, para ver aí como é que está a disseminação do vírus na cidade. Para então, a partir do dia 22, que é quando acaba oficialmente a quarentena no estado, ela possa tomar decisões municipalmente aqui, né? Falando da cidade, do município. A ACI, através da Eliane Maia, a nova diretora, né? A nova presidente, perdão, levou essa carta ao prefeito, sempre visando ajudar a prefeitura, e é interessante, pelo menos a gente tem alternativas, né? Agora cabe à prefeitura analisar a carta, analisar os testes para ver como é que está a situação do coronavírus aqui na cidade. Não tem a menor dúvida. E em Taubaté, o número de pacientes internados com suspeita de coronavírus em hospitais na cidade passou de 24 para 29 ontem. 8 deles estão entubados em estado mais crítico. Segundo a prefeitura, a maioria das internações são de pacientes com mais de 60 anos. O número de mortes suspeitas passou de 9 para 10. A vítima mais recente é uma idosa de 80 anos que apresentava comorbidades sem registro de deslocamento ou contato com suspeitos. Até a noite dessa quinta-feira, a cidade já havia confirmado 15 casos da doença, sendo que em um deles o paciente morreu. Outros 128 casos suspeitos são investigados. E o Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus em São José dos Campos recomendou o uso de máscaras domésticas pela população. Criado pela Prefeitura por meio de decreto, o grupo é responsável pela avaliação dos casos no município e a tomada de medidas preventivas. Estudos demonstram que o uso de qualquer tipo de máscara, mesmo aquelas feitas em casa, associado à lavagem de mãos e às medidas de prevenção comunitária, pode aumentar aí a proteção contra a doença. O comitê alerta que apenas o uso de máscara, claro, não impede a infecção, podendo até dar a falsa sensação de segurança, com negligência de outras formas de proteção. A máscara serve apenas como barreira parcial contra a transmissão por meio de contato com gotículas infectadas. Além disso, o comitê pede para que o uso de máscara cirúrgica ou do tipo N95 seja restrito a profissionais de saúde, pois o material está, claro, como todos nós sabemos, em falta aí no mercado. Pois é, Glauco, a máscara serve apenas para evitar aí, se você está num ambiente, por exemplo, no ônibus, um ambiente ao ar livre, que uma pessoa passe correndo, as gotículas saem no ar, ou quando ela tosse. Então a máscara serve apenas para aquele momento que você está ao ar livre, né? Ou num comércio, ou no ônibus, ou no transporte, que a gotícula pode estar no ar, né? Alguém pode ter espirrado, mas, por exemplo, se você coloca a mão aqui na mesa, a mesa está infectada, e depois você mexe na máscara, não adianta nada. Por isso que é importante a gente frisar que todas as medidas devem ser tomadas, né? Lavar as mãos, evitar aglomerações e sim usar a máscara. O que funciona é tudo junto, Exatamente. Não são os atos isolados, tá bom? E hoje é sexta-feira e algumas normalidades a gente continua tendo. Porque hoje é sexta-feira, é dia de... Foto da semana. Lucas Lacaz Ruiz. Pois é, e hoje a gente tem a entrega aí, né, o Douglas, de
kits de alimentação registrados aí pelo grande repórter fotográfico Lucas Lacais Ruiz. Glauco, muito legal. Como você já pode ver na imagem, quem está fazendo essa entrega é o Exército, né? Exatamente. É uma parceria do Exército com a Prefeitura, entregando os kits aqui na cidade de São José dos Campos. O Exército que tem essa missão, né, Glauco, de sempre ajudar a população. A gente sempre vê o Exército, quando necessário, sendo requisitado para enfrentar principalmente essa guerra contra o vírus, né? Não tem dúvida. E muito bacana, é claro, ele acaba sendo, o Exército, as Forças Armadas em si, funcionando como o distribuidor, mas a gente há de ressaltar também o grande volume. O brasileiro é por si só solidário, né, Douglas? Exatamente. Então a gente vê um número enorme de colaboração aí de vários setores da sociedade, criando também esses kits aí, entregando para quem pode menos nesse momento. É uma característica do povo brasileiro já isso, né? Exatamente. Temos ações em faculdades, igrejas, Exato. ações individuais de grupos que se formaram. Então a gente tem vários meios de ajudar. Para quem está interessado em doar, você pode colocar aí doação SJC na internet, que vai aparecer vários tipos. Ou entre no site da SP Rio Mais, Jornal Vale. A gente já deu várias notícias de pessoas que estão aí se unindo para ajudar a gente a enfrentar essa crise do coronavírus. Não tem dúvida, e fica aí o registro sempre preciso e também muito próprio do nosso querido Lucas Lacais Ruiz, aí mostrando esse pessoal trabalhando aí. Todos juntos vamos fazer sim a diferença. O brasileiro é solidário e principalmente não é bobo. A gente vai vencer mais esse percalço no nosso caminho, né, Douglas? Com certeza, vamos passar por essa. Vamos sim. Rápido intervalo e já voltamos com mais notícias para você. Fique com a gente. Dez horas e 36 minutos, estamos de volta com abre aspas desta sexta-feira. E querendo ou não querendo, sexta-feira é sempre sexta-feira, né? Exatamente. Pois é. E olha só, as bolsas da Ásia e Europa tiveram alta generalizada na manhã de hoje por dois motivos. O primeiro, uma notícia que uma empresa farmacêutica americana teria conseguido criar um medicamento que possui boa efetividade contra o coronavírus, inclusive em casos mais graves. Conforme matéria do Estado de São Paulo, a princípio, um grupo de 125 pessoas, dentro de um grupo de 125 pessoas, a maioria foi curada, sendo que 113 dessas estavam em estado grave. Pois é. E o segundo é o discurso de Donald Trump. A Casa Branca apresentou ontem um plano para começar a relaxar as medidas de isolamento com a retomada parcial das atividades e em 3 fases. O plano não será colocado em prática imediatamente e nem de uma vez. Daí, a claro, reação das bolsas de valores, principalmente em função do risco aí das empresas farmacêuticas. O Exatamente. investidor, óbvio, infelizmente, já vislumbrou lucro. Exatamente. Aí, né? A gente só quer a vacina, a cura, né? A gente espera que seja de quem vier, né? Brasil, Estados Unidos, China, Israel, vários países trabalhando nessa possível cura. A gente espera que ela chegue logo, porque, lógico, com a prevenção é essencial, né? Mas a cura também é essencial para acabar com a pandemia de vez, né? Não tem a menor dúvida. Em última análise, resta que somos todos só humanos. Todos. E temos uma notícia do esporte hoje, olha só. Para você que está aí chateado com o coração pequeno, que não tem mais nada de esporte, né? A Federação Paulista de Futebol decidiu ontem dar continuidade ao Campeonato Paulista da Série A2. Porém, ainda não existe data definida para que isso aconteça. A decisão foi a mesma tomada um dia antes aí sobre o Paulista da Série A1. O Taubaté, o único time da região na disputa, é atualmente o vice-líder do campeonato e iria aí pleitear uma das 2 vagas de acesso caso o campeonato fosse cancelado. A volta aos treinos ainda também está totalmente incerta.
Pois é, Glauco, é interessante a gente frisar que, pelo menos na reunião que a Federação Paulista teve com os times da Série A1, ela deixou claro que não quer que um time volte a treinar antes do outro, né? Porque seria desigual, né? Se um time já voltar a treinar essa semana e um time, por exemplo, da capital paulista, que tem aí os números de coronavírus bem altos, não voltasse, então 1, 2 semanas de treino fazem toda a diferença. Então é importante que a Federação Paulista determine bem as regras para que tudo seja justo para todos os times, principalmente aí para o Taubaté, né? Não tem dúvida, também vai passar. E olha só, para vocês jovens e já não tão jovens, tem uma lendária banda aí, o Pink Floyd. Os mais velhos devem estar ensinando aos mais novos. O Pink Floyd, uma banda famosíssima, anunciou aí que irá transmitir, olha só, ao vivo pelo seu YouTube, shows lendários e filmagens raras de sua carreira. E olha, já começa hoje, não falta muito tempo não, hein? Com o filme do icônico show Pulse, famosíssimo também. O espetáculo é para a hora do almoço, anota aí. A transmissão é às 13 horas já, horário de Brasília, tá? Então 13 horas dá para você preparar o rango aí e ver ao som de Pink Floyd. São 22 músicas neste setlist, incluindo clássicos como Another Brick in the Wall, parte 2 e Wish You Were Here, além de já iniciar com uma bela viagem por Shine On You Crazy Diamond. Olha só que bacana. Muito legal. Vai almoçar hoje ao som de Pink Floyd, Douglas? Vou trabalhar um pouquinho no almoço, mas é uma banda icônica, né? E a gente está vendo que vários artistas icônicos estão se reunindo para mostrar o seu talento virtualmente, né? Muito legal. Sem dúvida, muito legal também. Fica aí uma bela dica para você que é fã do Pink Floyd. E nós vamos fazer um encerramento hoje de uma forma bem legal. É um videozinho aí da banda Bigode Groove, que reúne médicos e enfermeiros para cantar a música Novo Tempo de Ivan Lins. Fica com o clipe, um ótimo final de semana para você aí que começa hoje, né? Douglas, muito obrigado por mais essa edição. Muito obrigado, Glauco, muito obrigado ao pessoal de casa e vamos que vamos, até semana que vem. Vamos que vamos, pelo tempo parece que vamos ter muita gordice, muitas séries e agora tem Pink Floyd na hora do almoço. Fique com a banda, um ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira. Num novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Um novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luz.